Estamos de volta com o segundo bloco de O Produtor Quer Saber, que hoje é com o Muniz Lourenço, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas. Ele que no primeiro bloco já vinha falando do trabalho em conjunto com os sindicatos rurais do estado, agora continua nesse tema aqui com a gente. Presidente, como é que está então esse trabalho de prestação de serviços e defesa dos interesses dos produtores lá no estado, juntamente com os sindicatos? Isso são duas linhas mestras que nós temos priorizado na atuação do sistema sindical rural lá no Amazonas. Nós temos na vertente da prestação de serviço, hoje com todos os nossos sindicatos rurais, atendendo os associados, os produtores dos municípios, com emissão, por exemplo, de documentos fundamentais para o produtor rural, como a DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, a questão da expedição de informações para o INSS para efeito de aposentadoria rural, né? Também atendendo com relação à adesão ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que hoje também é obrigatório até o final deste ano. Entendeu? Então, uma série de documentos e prestações de serviço, também de assessoria jurídica, assessoria na parte política e também na defesa dos interesses da classe, junto às autoridades, os poderes constituídos, as autoridades estaduais a nível da federação e as autoridades municipais, sejam os prefeitos, as câmaras municipais, os secretários, né, onde os sindicatos têm uma atuação muito permanente em defesa da classe rural. E são vários os resultados positivos, as conquistas que os sindicatos rurais dos municípios do Amazonas têm viabilizado, né, na área de regularização fundiária, na área ambiental, na área de apoio e fomento à atividade rural. São vários resultados muito positivos, né, do sindicato como porta-voz, com a legitimidade de representar a classe rural do município. Presidente, agora nem só os produtores rurais são beneficiados também pelo trabalho da federação juntamente com os sindicatos. Um exemplo disso é o projeto Caminhos dos Livros pela Floresta Amazônica, beneficia toda a comunidade, né? É verdade, isso é um projeto lindo, maravilhoso, que tem um grande alcance social no sul do Amazonas, né? Uma região onde há uma presença de produtores rurais oriundos do sul do país, né, e que estão na região produzindo, e que também com a presença do produtor rural amazonense, e que nós temos aí um projeto que de forma muito simples tem proporcionado educação, conhecimento, informação, né, onde o Sindicato Rural do Sul do Amazonas, o Sindicato Rural do Apuí, né, juntamente com uma entidade da sociedade civil, vem doando livros para crianças, jovens, né, carentes, rurais, né, de comunidades rurais do município do Apuí, de Novo Aripuanã, né, e fazendo leituras, momentos de leituras com essas crianças e jovens, ou seja, despertando, né, o gosto do nosso jovem rural amazonense pela literatura, pela educação, né, e nós até mesmo pelo sistema FAEA-Senar temos doado para esse programa e colaborado para esse programa com doação de cartilhas, né, e materiais técnicos do Senar sobre atividades rurais, para que esses jovens também possam, dentro desse incentivo à leitura e à educação do projeto, também já conhecerem melhor também o Senar, que é um grande instrumento que vem apoiar o desenvolvimento da atividade rural no Amazonas. Presidente, quando a gente fala do Amazonas, né, a gente logo pensa em meio ambiente, né? Qual que é a relação dos produtores do estado com a floresta, com a preservação da natureza? Até a gente aproveita que o senhor também acumula a função de presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente para fazer essa pergunta, né? Qual que é a relação, então, dos produtores com a preservação do meio ambiente no estado? No Amazonas, e nós estamos ali no coração da Amazônia, né, nós estamos dando um exemplo, né, de produção rural em equilíbrio com a questão do desenvolvimento sustentável, né? Nós temos hoje no Amazonas 97% da cobertura florestal preservada, né? Só 3% desmatados no estado do Amazonas, né? E nós temos aí buscado realmente um ponto de equilíbrio entre a produção de alimentos e o desenvolvimento sustentável. Para nós não há conflito, antagonismo entre produzir e preservar, né? E para isso temos
buscado aí uma parceria constante e permanente com a tecnologia, com a pesquisa, né? E não é à toa que, por exemplo, nós recentemente, inclusive com a presença do presidente João Martins e da diretoria da CNA, que reuniu em Manaus, nós assinamos a Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, com a Embrapa Amazônia Ocidental, o Senar Amazonas, um protocolo de parceria, onde nós estamos iniciando a implantação de unidades, né, demonstrativas, principalmente no sul do Amazonas, que é a nossa fronteira agropecuária, de unidades da tecnologia de integração lavoura-pecuária-floresta, né, onde os produtores amazonenses vão poder ter vitrines tecnológicas para conhecer essa tecnologia que permite a produção agropecuária na Amazônia sem agredir o meio ambiente e com rentabilidade maior para a atividade rural. Então, são passos nessa direção que nós estamos dando, porque o produtor rural ele não é um vilão do meio ambiente, pelo contrário, o produtor rural, e principalmente na Amazônia, tem uma relação permanente de harmonia com o produtor rural, com o meio ambiente, né, e a legislação impõe hoje a preservação das propriedades rurais na Amazônia em 80%, só 20% da área de cada propriedade é passível da exploração, então 80% de cada propriedade está sendo preservado pelo produtor rural da Amazônia e prestando serviço, inclusive, para toda a população do Brasil e do mundo. Presidente, essa necessidade de desenvolvimento sustentável também, ela até justifica por conta do Acordo de Paris, que o Brasil assumiu internacionalmente, né? Quais são os desafios para o setor agropecuário nos próximos anos diante desse acordo? O desafio é cada vez mais, né, crescimento da atividade agropecuária no país de forma verticalizada, aumentando produtividade, né, na mesma área, né, sem expansão de novas áreas de desmatamento. Isso claramente vem se demonstrando nos dados estatísticos, mostrando o crescimento exponencial da produção agropecuária, da produção de grãos brasileira, do rebanho brasileiro, sem gerar desmatamentos na proporção do crescimento da produtividade agropecuária. Então, o Brasil, o produtor rural brasileiro tem dado exemplos. Aliás, essa semana, né, e foi um dado muito importante, porque vem, inclusive, de uma ONG ambientalista, né, a redução do desmatamento na Amazônia em 21%. Né? Então, quer dizer, provando que o produtor rural tem compromisso com o meio ambiente. Aliás, outro dado que comprova esse compromisso do produtor com o meio ambiente, produtor rural, é a grande adesão dos produtores rurais brasileiros ao CAR, Cadastro Ambiental Rural, que é o cadastro onde o produtor apresenta para os órgãos públicos a sua situação ambiental da sua propriedade. E o que fica muito claro que o produtor rural brasileiro, na verdade, está fazendo um esforço, um investimento próprio em sustentabilidade dentro das suas propriedades e querendo cada vez mais trabalhar tranquilo e cumprindo as normas vigentes. Presidente, outro assunto importante acompanhado pela Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA é a questão da irrigação. Inclusive, a Confederação realiza hoje, nessa quinta-feira, um seminário sobre esse tema aqui, né? Sem dúvida, né? É um evento que a CNA vai realizar hoje, um seminário com a presença de grandes autoridades técnicas do assunto, parlamentares, né, representantes de associações de irrigantes de várias regiões do país, né, para debater essa técnica que a CNA defende, né, a ampliação da área que utiliza hoje a irrigação, como forma de nós potencializarmos, aumentarmos a produtividade agropecuária no país. Eu falo agropecuária porque a irrigação é muito desenvolvida na agricultura, mas também hoje na pecuária. Então, esse seminário vem num oportuno momento, né, para que nós possamos desenvolver cada vez mais e ampliar a utilização da irrigação. O Brasil está se preparando para ser, pela primeira vez, sede do Fórum Mundial da Água, né? Então, e o assunto irrigação certamente será uma das pautas mais importantes do Fórum Mundial da Água, que vai ser aqui em Brasília. Então, nada melhor do que esse debate capitaneado pela entidade maior do segmento agropecuário brasileiro, que é a CNA, né, com a presença do presidente João Martins, né, a elaboração e a entrega de uma carta, né, com pleitos, né, da CNA e das diversas associações de irrigantes para os parlamentares,
para que essa técnica possa cada vez mais ser mais disseminada no Brasil, para aumentar a produção agrícola e nós termos mais alimentos a partir da irrigação. Presidente, para encerrar, qual que é a expectativa dos produtores do estado do Amazonas para a safra 2017-2018? Quais vão ser os principais desafios para os produtores? Nós temos uma expectativa de continuar uma trajetória de crescimento do Amazonas na piscicultura, na atividade da piscicultura, que é uma atividade que tem um grande potencial no Amazonas. Nós já temos o município que lidera o ranking na produção de peixe da piscicultura do Brasil, que é o município do Rio Preto da Eva, que só no ano de 2016 produziu 15 mil toneladas de peixe da piscicultura. Além disso, nós esperamos na próxima safra um crescimento da fruticultura no Amazonas. Nós temos aí uma clara vocação de produção de frutas que tem grande mercado regional, nacional e até mundial, como o próprio açaí, que caiu no gosto mundial. É uma fruta que no Amazonas nós temos aí um crescimento em abundância, tanto o açaí extrativo quanto o açaí agora cultivado, plantado, né? Então a nossa expectativa já grandes marcas multinacionais produzindo sucos, né, a partir do açaí do Amazonas, né? Além disso, o guaraná também, que é um produto, um fruto que hoje nós já temos duas grandes indústrias instaladas no Amazonas, plantando guaraná, né, e colocando o guaraná do Amazonas em refrigerantes que tem abastecido o mercado consumidor brasileiro. E além disso, o abacaxi, que nós já somos o 5º maior produtor brasileiro, estamos a caminho de ter a identidade geográfica reconhecida como o abacaxi mais doce do Brasil, com o maior BRICS de açúcar do Brasil, né, e com a perspectiva de exportação de abacaxi, a castanha do Brasil. Então, nós temos um leque de produtos no Amazonas aí com grande apelo e grande perspectiva de crescimento, e a pecuária também agora com essa grande notícia, essa grande vitória do reconhecimento de livre de febre aftosa. Então, a próxima safra também a gente espera aí um crescimento do rebanho e da produtividade pecuária no estado do Amazonas. O Amazonas já também como uma fronteira agropecuária no norte do Brasil para o agronegócio. Tá certo, muito obrigado pela entrevista, presidente. Conversei aqui com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas, ele que fez um apanhado do trabalho da federação ao longo dos últimos meses, juntamente com os sindicatos e também pela própria federação.